Por que você peca e não sente arrependimento? Você já percebeu uma coisa? Algumas pessoas cometem um pecado e imediatamente sentem vergonha. Elas choram, pedem perdão e prometem mudar de vida. Outras fazem exatamente o mesmo e não sentem absolutamente nada. Nenhuma culpa, nenhum peso, nenhum arrependimento. E a pergunta é inevitável: será que Deus deixou de se importar? Ou existe algo muito mais perigoso acontecendo? O maior risco não é simplesmente pecar, é quando o pecado deixa de incomodar. No começo, a consciência fala alto, ela acusa, ela alerta. Você sabe que fez algo errado, mas quando insiste no mesmo erro, algo muda. Não é Deus, é você. Imagine alguém que começa a trabalhar perto de uma máquina muito barulhenta. Nos primeiros dias, o ruído incomoda. Depois de algumas semanas, ele quase nem percebe mais. O barulho continua igual. Quem mudou foi o ouvido. Com o pecado, acontece exatamente a mesma coisa. Você não deixou de pecar, você apenas se acostumou. Então começam as justificativas. Todo mundo faz. Não é tão grave. Depois eu peço perdão. Só mais essa vez. Sem perceber, você deixa de lutar contra o pecado e começa a defendê-lo. É assim que o coração endurece. Não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, silencioso, como uma ferrugem que corrói o ferro por dentro. Por fora parece tudo normal, mas chega um momento em que a estrutura já está completamente comprometida. São Paulo escreveu algo muito sério. Ele fala de pessoas que possuem a consciência cauterizada. Pense em uma queimadura profunda. A pele continua ali, mas já não sente mais o toque. Espiritualmente também pode acontecer isso. A consciência continua dentro de você, mas ela já não reage como antes. Você olha para o pecado e ele já não parece tão grave. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual, porque muita gente acredita que está em paz com Deus, quando na verdade apenas deixou de ouvir a própria consciência. Existe uma diferença enorme entre paz e anestesia. A paz vem da reconciliação com Deus. A anestesia acontece quando você para de lutar. Imagine um alarme de incêndio. Enquanto ele funciona, qualquer sinal de fumaça faz o alarme tocar. Agora imagine que alguém retire as pilhas. O silêncio voltou, mas o incêndio continua. O silêncio nunca significou segurança. Significou apenas que o aviso deixou de funcionar. É exatamente isso que o pecado tenta fazer. Ele não elimina o problema, ele elimina o alerta. E quando você perde o alerta, o perigo aumenta. Os santos tinham medo de uma coisa que quase ninguém teme hoje. Eles não tinham medo apenas de pecar. Tinham medo de deixar de odiar o pecado, porque sabiam que um coração acostumado ao erro já está muito distante de Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu realmente não sinto culpa. Os sentimentos nem sempre dizem a verdade. Você não mede sua saúde espiritual pelo que sente. Você mede pela verdade do Evangelho. Se Deus chama algo de pecado, continua sendo pecado, mesmo quando você não sente nada. O coração humano é especialista em criar desculpas. Sempre existe uma justificativa. Sempre existe uma explicação conveniente. Mas nenhuma delas muda a verdade. E talvez Deus tenha permitido que você encontrasse este vídeo justamente porque ainda existe algo vivo dentro de você. Um coração completamente endurecido dificilmente procura respostas. O simples fato de você estar ouvindo isso pode ser um sinal da graça de Deus chamando você de volta. Não espere sentir vontade para mudar. A conversão quase nunca começa por um sentimento. Ela começa por uma decisão. Você decide abandonar aquilo que sabe que ofende a Deus, decide voltar para a oração, decide procurar uma boa confissão, decide recomeçar. E muitas vezes é depois dessa decisão que o arrependimento volta a nascer. Não espere o coração endurecer ainda mais, porque existe algo pior do que cometer um pecado. É perder a capacidade de reconhecer que ele é um pecado. Quando isso acontece, o inimigo já conquistou uma vitória muito maior do que você imagina. Que Deus lhe conceda um coração humilde, vigilante e sensível à sua voz.
porque a misericórdia de Deus continua disponível, mas ninguém sabe por quanto tempo ainda terá a oportunidade de responder a esse chamado.